Ciúme no relacionamento, quando é normal e quando vira problema. A psicologia explica. Ciúme é um dos temas mais mal compreendidos em relacionamentos. Tem quem diz que ciúmes é prova de amor. É você provar que você ama aquela pessoa. Tem quem diz que ciúmes é saudável. Tem quem diz que ciúme saudável não existe. E a maioria dos casais não sabem distinguir o momento em que o ciúme cruzou uma linha que começou a corroer o relacionamento por dentro. Hoje eu vou te trazer o que Ellen Fisher, Gottman e a psicologia sexual explicam sobre ciúme. O que ele é do ponto de vista neurológico, quando ele é uma resposta legítima, quando vira um padrão destrutivo e o que fazer quando você ou seu parceiro estão presos nesse ciclo sem fim dos ciúmes. Porque ciúme não tratado, ele não desaparece, ele escala cada vez mais. O relacionamento se destrói. Eu sou Caroline Lemos, psicóloga especialista em relacionamentos e ajudo pessoas que desejam reconstruir seus relacionamentos de forma saudável. Viver um relacionamento saudável, feliz e duradouro. Nesse canal eu trago ciência aplicada a relacionamentos reais, baseada em pesquisadores como John Gottman, Ellen Fisher e entre outros pesquisadores da área da psicologia. Então aproveita, se inscreve no canal e ativa o sininho. Vem junto comigo para construir um relacionamento saudável, feliz e duradouro. Ellen Fisher define ciúme como um sistema de alarme do cérebro, uma resposta evolutiva a uma ameaça percebida de perda de um parceiro que tem valor. Do ponto de vista, tem uns que não tem nem valor, mas o ciúme tá aí. Do ponto de vista evolutivo, ciúme existe porque perder o parceiro tinha custo real para a sobrevivência e para a reprodução. O cérebro desenvolveu esse sistema para detectar ameaça ao vínculo e responder com urgência. Neurologicamente, o ciúme ativa uma combinação de sistema. O sistema dopaminérgico, o mesmo do desejo e da busca, é ativado com urgência quando uma ameaça é percebida. Isso explica a compulsão de verificar o celular, questionar e buscar confirmação. O cérebro está no modo de busca intensa. O sistema de estresse, cortisol e adrenalina é ativado junto, produzindo os sintomas físicos do ciúme, como o coração acelerado, tensão muscular, dificuldade de raciocinar com clareza, aquele peso aqui, o coração quase saindo pela boca, e o sistema de apego, ocitocina e vasopressina, está em alerta porque o vínculo que ele está protegendo está sendo percebido como ameaçado. Fisher mostra que homens e mulheres tendem a ter focos diferentes de ciúmes. Homens tendem a ser mais ativados por ameaça de infidelidade sexual. Mulheres, por ameaça de infidelidade emocional. Isso não é absoluto. É uma tendência baseada em diferenças evolutivas. E varia enormemente de pessoa para pessoa, dependendo do estilo de apego e da história de vida de cada um. Então, ciúmes, ele pode se diferenciar de cada pessoa para cada pessoa. A distinção mais importante que a psicologia faz sobre ciúme é entre dois tipos fundamentalmente diferentes. O ciúme reativo é uma resposta a uma ameaça real e concreta. Seu parceiro flertou com outra pessoa. Houve comportamento que justifique a preocupação. Existe uma evidência real que ativou o sistema de alarme. É algo real ali, está acontecendo. Nesse caso, o ciúme é uma resposta legítima a um estímulo real. E a conversa sobre o que aconteceu é necessária e saudável. E aqui tem um ponto interessante, tá? Muitos casais que passaram por questões de traição têm esse ciúme. Não entende como algo normal, mas é algo que perpassa pela pessoa devido ao processo dela de desconfiança, de não perceber que essa relação tem uma segurança ali. Então esse ciúme é ativado. É alguém que não tinha ciúmes e do nada ela passou a ter ciúmes. Não é do nada, algo foi ativado ali. O ciúme ansioso é uma resposta a uma ameaça percebida, mas não necessariamente é uma ameaça real. A pessoa está com ciúme do passado do parceiro, de amizade inocentes, de situações que na cabeça dela se transformaram em ameaças reais, de cenários que ela construiu internamente sem evidência externa nenhuma. Eu já tive mentorandos que deram cada crise de ciúmes e quando eu vou perguntar, e aí, o que tem de concreto? Nada.
Principalmente, eu lembro de um caso que quando nós conversávamos sobre coisas do passado, essa pessoa tinha um ciúmes absurdo, porque o marido dela não poderia ter se relacionado com ninguém na vida. Então, falar sobre o passado dele era algo que deixava ela possessa. O ciúme ansioso não vem de fora do relacionamento, vem de dentro da pessoa que está sentindo de insegurança, de baixa autoestima, de experiências passadas de abandono ou traição que foram internalizadas como isso vai acontecer de novo, até mesmo por uma repetição familiar. Você viu um ciclo de ciúmes que existia ali, então essa repetição também acontece. Gottman mostra que o ciúme ansioso é um dos indicadores mais consistentes de apego inseguro, especialmente do apego ansioso. A pessoa não está respondendo ao que o parceiro está fazendo, está respondendo ao que o cérebro dela antecipa que pode acontecer. Tudo isso tem a ver com a sua estrutura de vida, com a forma como ela se percebe. Pessoas ciumentas demais são pessoas inseguras, com baixa autoestima, que têm uma percepção sobre si completamente distorcida, são pessoas que não conseguem se enxergar com o valor devido. Quando isso ultrapassa os limites, o relacionamento começa a ter desgastes, porque a pessoa começa a inventar amantes, começa a inventar relações para o parceiro que não existem. Eu posso dizer isso com muita clareza por lembrar de cenas de ciúmes do meu pai com a minha mãe, no qual eu dizia assim, cara, minha mãe é uma santa. E por que ele tá tendo ciúmes? Do nível dele enxergar minha mãe tendo caso com várias pessoas. E eu ficava me questionando como isso passa pela cabeça dessa pessoa. E quando eu comecei a estudar psicologia, eu passei a entender que ele realmente sentia aquilo. Por quê? Porque ele tem uma história marcada por abandonos. Ele tem uma história marcada por traição. Então essa história dele acaba vindo diretamente com o medo de perder a minha mãe. Ele faz o quê? Ele tem ciúmes, ele tenta controlar, ele tenta segurar ali a situação a qualquer custo. Então, qualquer possibilidade, qualquer saída de minha mãe, qualquer roupa, qualquer coisa, era aquele controle absurdo ali. Esse tipo de ciúme, ele não é saudável, porque ele vai desgastando o relacionamento. A pessoa que está se envolvendo com o ciumento, ela começa a se sentir sufocada. E o medo de perder passa a ser real. Por quê? Porque de tanto se sentir sufocada, de tanto se sentir pressionada, essa pessoa não aguenta mais ficar nessa relação. Então ela decide sair dessa relação. E quando ela decide sair, o outro entra mais em desespero, entra mais em parafuso. Mas esse desespero está mais vinculado à sua história de vida, a tudo que essa pessoa viveu. Então ele vai revivendo o abandono, ele vai revivendo a insegurança, ele vai revivendo ali o gatilho de que ele não é bom o suficiente para estar naquela relação. Por isso é necessário você analisar a sua história de vida, você entender como está a sua autoestima. Pessoas com baixa autoestima tendem a viver relacionamentos que são relacionamentos destrutivos, sem perceber o porquê. Então, analisar isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Muitas vezes você se sente uma pessoa muito insegura no relacionamento e não é da relação, é de coisas do passado. Olhar para você, olhar para sua história de vida vai fazer toda a diferença. E todos os momentos que você sentir ciúmes, ao invés de dar desculpa que é porque você ama, comece a analisar entender, existe algo real aqui para que eu sinta ciúmes? Comece a se perguntar se é real ou se é imaginário. Se você perceber que é algo imaginário, você precisa buscar terapia. Você precisa olhar para isso e cuidar disso enquanto o seu relacionamento ainda está validando. Enquanto o seu relacionamento ainda está funcional. Porque se você continua nesse ciclo que leva a brigas, a conflitos, a mais inseguranças, a acusações, o que vai acontecer? O seu relacionamento vai acabar chegando ao fim. Então olha para você, olha para suas demandas, para o que você precisa realmente trabalhar para que você viva um relacionamento feliz, saudável e duradouro. Se esse conteúdo te ajudou, aproveita, se inscreve no canal, ativa as notificações, dá seu like e compartilha com quem precisa escutar essa informação para poder trabalhar a cabeça, para poder trabalhar a mente e a insegurança. Vamos juntos e até a próxima. Você quer essa aula completa? Na descrição desse vídeo, a aula está completa, especialmente para você.